Olá, queridos alunos da nossa escola de ministros de adoração e música. Estamos aqui para continuar a estudar sobre a palavra de Deus. Estamos na segunda aula da disciplina Panorama Bíblico e nós vamos começar a nos aprofundar um pouco mais em cada livro da Bíblia, pegando de cada um desses livros porções preciosas para a nossa edificação e para a nossa vida. Antes disso, eu quero lembrar para você dois versículos muito importantes. O primeiro deles é o que está no Salmo 119, versículo 105, e ele diz: A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Este é um versículo que nos mostra o poder da palavra de Deus para guiar os nossos passos. Quanto mais nós nos aprofundamos em conhecer a palavra, quanto mais nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, na nossa mente, mais nós teremos os nossos passos firmados na luz, né? A Bíblia traz a luz para nós caminharmos, e eu imagino que o salmista estava justamente vendo aquelas lamparinas sendo carregadas no meio de uma noite muito escura e aquela luz daquela lamparina iluminando o caminho para que a pessoa pudesse andar de forma segura. E é isso que o conhecimento da palavra de Deus nos traz segurança, passos firmes, caminho certo. E pensando nisso, eu quero mais uma vez convidar você a de forma alguma deixar de se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus e aproveitar cada uma dessas aulas para ser despertada para um conhecimento mais profundo. Eu quero agora ler com você João 17:17. E esse texto é justamente o momento em que Jesus está orando pelos discípulos, está próximo à sua volta para o Pai, e Jesus ora pelos discípulos. E naquela oração tão maravilhosa, tão poderosa, que você pode lê-la toda aí em João 17, Jesus pede assim ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É através da palavra de Deus que nós somos santificados. E nós sabemos que sem santificação ninguém verá o Senhor. Quanto mais nós lemos a palavra, mais nós somos purificados. E hoje nós vamos começar a estudar de maneira panorâmica, claro, todos os livros da Bíblia. Na aula passada nós demos uma introdução sobre como a Bíblia chegou até nós, como a Bíblia foi dividida em capítulos, versículos, as traduções da Bíblia, ela é a palavra de Deus, como que nós devemos estudar a Bíblia sempre com espírito de oração. E agora nós vamos passear pelos livros da Bíblia, começando pelo Pentateuco, e vamos estudar Gênesis e Êxodo. Não sei se dá para estudar os dois nesta aula de hoje, mas nós vamos começar aqui e o tempo que for possível nós vamos completar, tá bom? Então vamos lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio são os 5 livros que formam o Pentateuco. Penta, 5. Então são 5 livros, todos escritos por Moisés, no período em que ele estava no Sinai, em que ele conduziu o povo até chegar, à Terra Prometida. Ele não entrou, você já deve saber, nós vamos falar sobre isso também. Ele conduziu o povo na saída do Egito, parou no Sinai, o povo se prostituiu com idolatria, murmurou em muitos momentos, e eles ficaram rodando ali o deserto ao redor do Sinai durante 40 anos. E nesse período Moisés escreveu tudo o que Deus revelou a ele. E esses 5 livros foram escritos pelo profeta e líder Moisés. E o livro do Apocalipse, já quero ir para Apocalipse, meus irmãos, que é isso? O livro de Gênesis, ele foi dividido em 50 capítulos,
e ele cobre um período da história de 2000 anos. São 2000 anos de história. Por que é importante você saber disso? Porque 50 capítulos não são suficientes para contar detalhadamente 2000 anos de história, não é mesmo? Precisaria de dezenas, talvez centenas de livros de Gênesis. Mas Deus, quando Ele revelou e inspirou os escritores da palavra dele, da Bíblia, Ele não estava pensando num livro cronológico, em um livro histórico, apesar de ter história, mas um livro que revelasse o propósito dele, o caráter dele e o chamado dele a toda a humanidade para desfrutar daquilo que ele criou, principalmente a nossa vida como seres à sua imagem e semelhança. Então, muitos relatos são relatos panorâmicos daquilo que Deus fez, contando personagens principais, experiências principais para o início de todas as coisas, o início da humanidade. E a gente vai já chegar nesses temas, né, de início, de princípio. Qual o propósito? Registrar o momento em que Deus criou o mundo e seu desejo de ter um povo para Ele, um povo para adorá-lo, um povo para levar, carregar o seu nome. Como eu já falei, Moisés escreveu e nós lemos a história de algumas pessoas chaves. Adão e Eva, claro, né, o primeiro homem, a primeira mulher, criados pelo próprio Deus, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Jacó e José. Esses são os personagens principais, mas nós temos outros como Enoque, né? Nós temos Melquisedeque, nós temos outros personagens muito importantes para a história, mas esses são citados como os personagens chaves, as pessoas chaves na história de Gênesis. E Gênesis é o livro dos começos, né? Gênesis é o livro do começo. E a palavra Gênesis significa justamente isso. A palavra Gênesis significa princípio, início de tudo. Para os judeus, os nomes dos livros não são os mesmos para a nossa língua. Eles sempre colocam os nomes dos livros bíblicos de acordo com a primeira palavra daquele escrito. E Gênesis começa no princípio, né? Então, em hebraico é Bereshit, princípio. E tem esse nome Gênesis porque ele fala do começo do mundo, do começo da humanidade, do começo do pecado no mundo, do começo da promessa de redenção, porque foi exatamente ali quando Deus se encontrou com Adão e Eva que ele já falou da redenção da humanidade. Viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Aleluia! E Jesus veio. Então é lá em Gênesis que começa o princípio de tudo. O princípio da vida familiar, né? Conta a história de Adão e Eva, de Caim e Abel. Claro que é uma história muito triste, Caim e Abel, não é? Mas é o início da humanidade. E não fala de todos os filhos de Adão e Eva, eles tiveram vários filhos, mas daqueles em que vivenciaram princípios importantes para que Deus nos mostrasse o coração dele, o caráter dele, como o homem pode chegar também se decidir se afastar da presença dele. Também em Gênesis que está relatado o início da civilização, das nações do mundo ali na Torre de Babel. Todos falavam uma só língua, mas o homem decidiu se fazer como Deus, né? Chegar até Deus e querer dominar tudo, e Deus confundiu todas as línguas ali. E o início do povo hebreu, que está exatamente no capítulo 12, quando Deus chama Abraão, e Deus diz assim no versículo 2: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O plano de Deus já era criar um povo que abençoasse todas as nações da terra, e a partir de Abraão esse povo nasceu, né? O povo hebreu. Gênesis, já falei sobre isso, né? Cobre um período de pelo menos 2000 anos,
e é um período patriarcal. Os pais, os líderes de família. Não, nós vemos falando sobre várias famílias, claro que já existiam cidades sendo formadas naquela região do Oriente Médio, mas a Bíblia nos fala de 5 patriarcas: Abraão, Isaque, Jacó, José e Jó. Jó, apesar de estar na Bíblia lá antes de Salmo como um livro poético, Jó viveu na época dos patriarcas, na época de Gênesis. Então, os 5 patriarcas da Bíblia são estes. Deus fez uma aliança com Abraão, Deus repetiu essa aliança a seu filho Isaque e Deus repetiu essa mesma aliança a Jacó. O próprio Deus disse, está lá já em Êxodo, quando ele lembra, não é, a Moisés, por que ele chamou, por que ele está reunindo ali os descendentes de Abraão. Ele diz: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, Deus de Jacó. E essa expressão se repete por muitos momentos da Bíblia, por muitas situações, tanto os homens repetindo quanto o próprio Deus falando, porque foi uma aliança, uma promessa repetida, esses 3 patriarcas, e a partir de Jacó a nação de Israel foi criada. Então, lá em Gênesis começa tudo com uma família, e em Gênesis faz a transição da história de uma família, a família de Abraão, para uma nação. E uma boa parte de Gênesis, são 12 capítulos em Gênesis, que falam de José, uma das histórias mais lindas, uma das histórias mais fortes da Bíblia, a história de José. Aquele jovem que Deus escolheu, que teve problemas familiares, como muitos de nós temos, que sofreu traição dos próprios irmãos, que precisou aprender a ficar calado e só falar na hora certa, mas que testemunhou de profundo temor e obediência ao Senhor, ao Deus dos seus pais, e foi fiel até o fim. E Deus usou José ali no Egito para guardar o seu povo numa época de fome, de escassez, e a partir de José, dos seus descendentes, que a nação sai daquela figura patriarcal, familiar, e se torna realmente um povo. Então é a transição da família para a nação, e Gênesis conta em 12 capítulos, 12 ou 13 capítulos, eu acho que são 12. Eu não sou muito boa de números, meus irmãos, eu não coloquei aqui nos slides, mas o importante é você realmente entender o processo e como que a vontade de Deus, a história, né, do povo vai fluindo nos contos da palavra de Deus. Até José era uma família, a família de Abraão, Isaque e Jacó. Lá em Gênesis conta sobre a primeira civilização, que foi antes do dilúvio, a chamada antediluviana, iniciou por Caim, né? Caim e Abel, e terminou em destruição. O pecado foi aumentando, e aquela civilização, ela era formada por criadores de gado, por músicos, está ali em Gênesis 4:21, a citação do primeiro músico, por artífices e fabricantes e por construtores. Eram as profissões que existiam na época, e toda a civilização era formada por famílias, e as cidades começaram a ser construídas, e essa era a ocupação de todos os povos. Então, em Gênesis nós vemos sobre a criação, sobre a queda, sobre a primeira civilização, sobre o dilúvio, sobre a dispersão das nações, sobre Abraão, Isaque, Jacó e José. Esse é o esboço de Gênesis, e é um livro importantíssimo para lermos e estudarmos. Você não pode deixar de estudar Gênesis, é o livro do início de tudo. E aqui em Gênesis nós entendemos como que o homem se afastou de Deus e como que Deus sempre vem ao encontro do homem. Ele sempre procura alguém que teme a Ele, alguém que busque a Ele.
Irmãos, eu não tenho dúvida de que Adão e Eva, depois que saíram do Jardim do Éden, começaram a sua vida árdua, né, na terra, eles continuaram falando e pregando acerca do Deus eterno, do Deus criador dos céus e da terra, ensinando sobre o temor do Senhor, para que não acontecesse com a sua geração, dos seus filhos, o que aconteceu com ele. Mas Gênesis nos mostra também que tudo é uma decisão do homem, decisão de agradar a Deus, porque Deus falou com Caim, Deus falou com Abel, o Deus que estava lá no Jardim do Éden. E o homem que sempre deve escolher obedecer ou não ao Senhor. Desde Gênesis nós já vemos, nós já entendemos sobre este princípio de escolher obedecer. E nós vamos agora para Êxodo, esse livro maravilhoso que é a saída do povo do Egito. Como que termina Gênesis? Vamos lá. A gente vai ler alguns versículos chaves, né? Porque nós estamos com um panorama bíblico e nós precisamos ler alguns textos importantes. Gênesis termina falando sobre a morte de José e diz que José, ele pede aos seus irmãos para que quando ele morrer, que os seus irmãos não deixem que os seus ossos continuem lá no Egito, mas leve para a terra que Deus havia prometido. Quando a família de José entra no Egito e ali ela se multiplica, eles já sabiam da promessa de Deus a Abraão de uma terra para eles, de uma terra para fazer deles uma grande nação. Então eles já sabiam do que Deus havia prometido, já tinham se passado 2000 anos de história, desde a criação, desde Adão e Eva até José. Pense sobre isso, muitos anos de história, e ali no Egito já uma nação poderosa que governava toda aquela região. José se destacou, José foi um político no Egito, foi um administrador, ele honrou o nome do Senhor, através dele Deus governou, apesar de toda a idolatria ali, mas Deus guardou o seu povo. E quando José morreu, os seus irmãos fizeram isso. Não seus irmãos, mas as gerações seguintes, porque se passaram muitos anos até que o povo saísse do Egito. A gente vai chegar em Êxodo. Mas José fez um pedido: eu morro, versículo 24 do capítulo 50, mas Deus certamente vos visitará. Aleluia! O Espírito de Deus já estava ali sobre José, porque o Espírito Santo não habitava nas pessoas, mas quando Deus escolhia um líder, quando Deus escolhia um profeta, o Espírito dele falava, revelava, guiava, orientava. E José sabia que Deus visitaria o seu povo. Já estava ali no Egito e ele viveu 110 anos ali no Egito, e versículo 26 diz: morreu José da idade de 110, embalsamaram e o puseram num caixão no Egito. E vamos para Êxodo. Êxodo, Moisés continuou escrevendo e Êxodo começa falando sobre os filhos de Israel, não chama mais Jacó. Lá em Gênesis tem a experiência de Jacó com Deus lutando com o anjo do Senhor e Deus mudando o seu nome de enganador para príncipe, aquele que luta e vence. E José, ele herda essa promessa do Senhor a Abraão e a seu pai Israel, não mais Jacó, mas Israel. E mesmo citando aqui em Êxodo, entraram no Egito com Jacó. Quando Moisés escreve Êxodo, ele já vê a nação de Israel, ele já vê o povo escolhido, e ele começa a citar aqui os filhos, de Jacó, que se tornaram as tribos e depois se formou toda a nação. E no versículo 6 diz que José faleceu. No versículo 7, os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles
todo o domínio do Egito, né? Toda aquela nação gigantesca, tinha muitos hebreus. Mas se levantou um rei que não conhecia José, que não conhecia o Deus de José, e começou a oprimir o povo de Israel, que não era ainda um povo formado como uma nação, mas eles tinham uma cultura diferente, eles seguiam as orientações de Abraão, o que se falava do seu Deus. Eles, apesar de estarem ali, muitos se contaminaram no Egito, muitos começaram a fazer coisas que não agradavam ao Senhor lá por causa da idolatria no Egito, mas os pais passavam para os filhos o conhecimento do Deus eterno. E eles se multiplicaram ali como os descendentes de Israel, os descendentes de Jacó, como os hebreus. Eles já eram chamados de hebreus, aqueles que vieram da além do rio, né? Aqueles que vieram da outra parte. E aquele faraó, ele ficou muito assustado em ver aquele povo crescendo, e ele disse: esse povo vai crescer e vai nos dominar, então vamos escravizá-lo mais ainda, vamos afligir. E a Bíblia diz que quanto mais afligiam, mais eles cresciam, porque era um povo escolhido. E aí Gênesis conta toda a libertação de Israel do Egito e o desenvolvimento desse povo como uma nação. A palavra êxodo significa justamente saída, conta toda a saída do povo do Egito até se dirigir à terra prometida. O autor é Moisés. O lugar onde aconteceu todos os fatos, no deserto, foi onde Moisés escreveu, lá em algum lugar da península, mas tudo que ele relatou aconteceu no Egito. E a saída também do povo, né, do Egito, tudo que aconteceu ali com o povo logo depois que eles saíram. Quais são as pessoas-chave do livro de Êxodo? Moisés, claro, Miriam, sua irmã, Faraó, a filha de Faraó, Jetro, Arão, Josué e Bezalel. Por que Bezalel? Nós já falamos do tabernáculo, né, que Deus ordenou Moisés a construir, e é em Êxodo, a maioria dos capítulos de Êxodo, eles contam sobre as ordens de Deus para a construção do tabernáculo, as leis do Senhor e a construção e todo aquele processo, e os sacerdotes e as ofertas. E Bezalel foi quem recebeu a capacidade do Espírito Santo. Ele já era um artista, e a Bíblia diz que veio o Espírito de Deus sobre ele e o capacitou para fazer tudo que Deus havia ordenado a Moisés que fizesse, o seu tabernáculo, como fazer, as medidas, os materiais. Foi Bezalel que liderou todos os artistas e os artífices para construir exatamente como Deus havia mandado. Então vamos lá, meus queridos. Israel no Egito. Do capítulo 1, o capítulo 1 ele começa falando, né, como eu já citei aqui, da escravidão, e fala da ordem que Faraó tinha dado de matar os filhos. E Deus usa duas parteiras, Sifrá e Puá, para poupar, né, muitos dos filhos, muitos meninos. Mas mesmo assim, Faraó matou muitas crianças, e nasceu Moisés da tribo de Levi, a tribo que mais tarde seria escolhida como tribo sacerdotal, né, de Deus. Deus nunca teve a intenção de que fosse apenas uma tribo, mas toda a nação. E a gente lê aqui em Êxodo porque Deus escolheu a tribo de Levi. Foi exatamente no momento da idolatria para o bezerro de ouro, enquanto Moisés estava lá no Sinai, recebendo de Deus. E ali os levitas lutaram contra os idólatras, cumpriram a ordem de matá-los, e Deus os escolheu por causa do zelo deles pela santidade de Deus. E Moisés era dessa tribo, né? Muito antes, Moisés e sua mãe, com certeza, e seu pai não saberiam que a tribo de Levi seria uma tribo tão especial no meio do seu povo, mas Deus já sabia. E da tribo de Levi veio Moisés.
e ele foi escondido, né? A história de Moisés é tão linda e Deus colocou ele no palácio. Ele foi criado como príncipe, como filho adotivo da filha de Faraó. E Deus escolheu ele. O capítulo 2 até o capítulo 4 fala da escolha de Deus com Moisés, Deus escolhendo Moisés para ser o libertador. No capítulo 3, o encontro sobrenatural de Moisés, né, na sarça ardente. Moisés, ele já não estava mais aqui, ele já era adulto, né? Moisés já tinha cerca de 40 anos quando ele saiu do Egito, fugindo por causa que ele tinha matado um egípcio. Ele já sabia que ele era hebreu, ele já defendia o seu povo, e ali Moisés, para defender um hebreu, ele matou um egípcio, e viram falaram com Faraó, e ele fugiu. Ele encontrou lá, né, seu sogro Jetro em outra região, e ali ele viveu, e foi naquela região ali, ele sendo pastor de ovelhas, um príncipe, né, sendo pastor de ovelhas, foi tratado por Deus numa área desértica. Durante 40 anos ele viveu ali, e a Bíblia diz que Deus apareceu para Moisés numa sarça ardente, numa planta que não se queimava. Deus falou e Deus chamou. E Deus pergunta, e Moisés ali naquela conversa pergunta o nome de Deus. No capítulo 3, a primeira objeção de Moisés, porque Moisés não aceitou o chamado não. Com você foi assim também? A maioria de nós é assim, a gente começa a dizer, não, Senhor, tem gente que fica atrás, né, de alguns chamados, achando que existem chamados especiais. Todos os chamados para servir o Senhor, eles são especiais, porque nós estamos servindo a Deus. Mas Deus, ele chama, e na maioria das vezes, quem ele chama mesmo, questiona, diz, não, Senhor, eu não, e começa a colocar suas próprias desculpas, a olhar para suas incapacidades. E aqui nessa conversa de Deus com Moisés, é o relato de quem somos nós, de como que nós somos assim também. Veja como a Bíblia fala, né, da humanidade de uma maneira tão específica. E Moisés ali, ele perguntou, Senhor, quem sou eu? Quem sou eu? Aquele príncipe, né? Moisés foi educado com toda a sabedoria do Egito, ele tinha a confiança de Faraó, ele era filho da filha de Faraó, ele aprendeu várias línguas. Com certeza a prepotência dele foi arrancada, a vaidade dele foi arrancada ali naqueles anos no deserto. E ele disse, Senhor, quem sou eu? Será que agora ele estaria realmente preparado? A segunda objeção de Moisés foi, sim, mas qual é o seu nome? Havia muitos deuses no Egito, e o nome também identificaria o caráter de Deus. Claro que que Moisés já ouvia falar do Deus de Abraão, da promessa, do que José tinha dito, que o povo sairia dali do Egito, porque se há algo lindo de se ver na família judaica, desde sempre, é que os pais ensinam os seus filhos os caminhos mesmo de Deus. Eles falam sobre o Deus Criador, sobre o Deus que falou com Adão, com Abraão, que escolheu a nação e como deve se seguir, apesar de que hoje, atualmente, muitos judeus não estão obedecendo ao Senhor, atualmente não, de muitos anos para cá, mas eles continuam marcados pela promessa, e a promessa é de que muitos deles reconhecerão Jesus como Messias e voltarão, e ao remanescente aí que o Senhor vai restaurar, né? O Senhor prometeu e ele vai cumprir. Então o nome identificaria o caráter, e Deus disse, sim, Moisés disse, qual o seu nome? Já que você está me chamando, me diga qual o seu nome. E essa é uma parte que eu quero muito a sua atenção agora, porque é uma chave bíblica para nós entendermos aquela conversa de Deus com Moisés. E quando Deus respondeu a Moisés, ele não respondeu com um nome. No hebraico nós não temos vogais. O hebraico usa consoantes. Existem símbolos que dão a sonoridade das nossas vogais na sua língua. Então, o que Deus respondeu a Moisés é chamado de tetragrama, porque são 4
letras, Eie, Axê e Eie, e um apócrifo, né? São 4. Em nossa língua seria traduzido com IHVH. Por isso que o nome de Deus foi traduzido em algumas versões da Bíblia como Yahvé, por causa desse nome que ele respondeu a Moisés, quando Moisés perguntou qual o seu nome. Mas Deus estava usando essas letras para representar quem ele é. Mas ele disse, eu não tenho nome, Moisés, eu sou o que sou. E o original diz exatamente aquele que era, que foi, que é e que será. Ou seja, o eterno. Então, quando nós falamos de Deus, a palavra Deus é uma palavra comum em muitas línguas que não está se referindo apenas ao único Deus, ao Deus eterno, mas há muitos falsos deuses, porque só existe um único. E Deus disse, eu sou o eterno, eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Eu sou o Senhor. É traduzido também esse tetragrama como Senhor. A terceira objeção foi, Deus, falando na nossa língua, né? Eles não vão crer, eles não vão acreditar em mim, porque ele estava muito tempo afastado, 40 anos afastado do Egito, saiu de lá fugido. Todo mundo devia saber a história de Moisés, do hebreu que virou príncipe e depois saiu fugido porque matou um egípcio e ninguém sabia onde ele estava, mas Deus sabia onde ele estava. Deus sempre sabe onde nós estamos. Lembra da pergunta de Deus a Adão? Onde estás, Adão? Essa mesma pergunta Deus faz para nós muitas vezes, e não é uma questão de posicionamento físico, mas de posicionamento espiritual. Você está cumprindo o meu propósito? Você está perto de mim? Você está tendo comunhão comigo? Olha, eu tenho o melhor para você. Então Deus sempre pergunta isso. E Moisés estava ali dizendo, eles não vão crer porque eu já saí de lá, eles não vão acreditar que Deus, o eterno, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó falou comigo. Mas ele ainda não se conformou com a convicção de Deus, vamos dizer assim, de que era ele, Deus havia escolhido ele. Ele disse, mas eu sou pesado de língua. Com certeza não era uma dificuldade de se comunicar, de falar coerentemente, porque Moisés foi ensinado como príncipe do Egito. Ele teve acesso à ciência, aos melhores estudos, então ele tinha conhecimento, né? Então os estudiosos dizem que ele tinha dificuldade mesmo para falar, uma língua presa, né? Um gago, alguns já falam isso, mas a Bíblia diz, eu sou pesado de língua. Moisés relutou muito a entender a convocação de Deus. E por fim ele disse, Senhor, envia outro. Mas Deus aceitou, meus irmãos? Deus não aceitou. Deus disse assim, no versículo 14 do capítulo 4. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés. Imagina aí Deus irado com Moisés. Deve ter falado muito brabo. Tá certo, Moisés. Já que você está desse jeito, nessa situação, não é Arão, o levita, o teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem. E eis que ele também sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás e porás as bocas na sua boca. Então Moisés falava, Arão só era o porta-voz. Porque Deus disse, é você que eu escolhi, ele só vai te ajudar. Ele só vai falar porque você está ainda encontrando desculpas para não fazer. Deus não escolheu Arão. Deus escolheu Moisés e mesmo com a língua pesada, Deus iria usar Moisés. E Deus disse, irado, você vai falar e ele vai repetir ao povo e acontecerá que ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Irmãos, que declaração! Moisés seria Deus para Abraão. Não no sentido Arão, não no sentido de Arão reverenciar Moisés, mas a boca de Deus, exatamente o que Deus falasse para Moisés, Moisés repetiria para Arão e Arão falaria para o povo e para o Egito. E assim foi.
E vocês já devem conhecer a história, se não, devem estudar a história. Deus mandou Moisés e Arão falar com Faraó. Claro que Faraó não aceitou. Deus disse, a primeira ordem foi: deixa o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Irmãos, isso aqui dá um ensino muito profundo que nós não vamos nos aprofundar, mas eu gostaria só que você prestasse atenção na ordem de Deus. Uma festa no deserto. O deserto é lugar de festa, meus irmãos. Mas Deus já sabia de tudo que iria fazer. E o chamado de Deus é para que o povo se apresentasse a Ele em culto, em louvor, em celebração. Deus estava dizendo: olha, diz a Faraó que o Deus do povo a quem ele está oprimindo ama esse povo e quer esse povo perto dele. Diz a Faraó que eu quero o meu povo me adorando, me prestando culto. Essa foi a primeira ordem de Deus a Faraó. Mas Faraó disse que não e aumentou ainda mais as cargas, e o povo se revoltou contra Moisés e contra Arão, mas Deus tinha um propósito. Deus sempre tem um propósito maior do que aquilo que nós estamos vendo, meus irmãos. Vieram dias difíceis sobre o Egito, mas o povo de Deus foi poupado. Nós vivemos dias difíceis e mesmo em meio à dor, nós temos a paz que excede todo entendimento. Quando nós decidimos obedecer à voz do Senhor, nós discernimos o propósito dele para aquele tempo. E Moisés foi várias vezes até Faraó, e eu quero falar com vocês agora sobre as pragas. Por que Deus endureceu o coração de Faraó? Porque a Bíblia diz que ele endureceu o coração de Faraó. Foi Deus que endureceu. Deus poderia ter dado a ordem desde o início, não é verdade? Mas o seu povo estava ali há mais de 400 anos, convivendo com toda aquela ideologia maligna de todo tipo de Deus governando, e mesmo se lembrando, ensinando de pai para filho sobre o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que prometeu a Abraão que ele seria uma grande nação. Mesmo passando aquilo, eles estavam ali com certeza achando que a promessa não seria para a geração, que Deus havia esquecido eles ali no Egito e que não haveria cumprir, que o Deus não era poderoso o suficiente para tirar eles dali, e muitos deuses que já, com certeza, muitos já deviam estar até reconhecendo que tinham também poder. E o que Deus fez? Deus confrontou com as pragas os deuses do Egito, todos eles. A primeira praga, a água que se torna em sangue. Haviam 3 deuses ali no Egito que tinham a ver com a vida e estavam relacionados à água. O próprio rio Nilo era como se fosse um deus para eles. O deus Quinum, guardião do Nilo, o Rapi, o espírito do Nilo, e Osíris, doador da vida, cuja a semente sanguínea era o Nilo. É como se a água do Nilo fosse o sangue desses deuses. E Deus diz: vai lá, eu vou tocar e vocês vão ver quem é maior, quem é mais poderoso. E assim foi uma praga atrás da outra. A segunda praga, a praga das rãs. Havia um deus adorado no Egito, um deus da fertilidade, cujo símbolo dele era um sapo. E aí veio a praga das rãs para dizer que aquele Deus não queria o bem deles, que aquele Deus ele estava revoltado com o povo, que aquele Deus não tinha poder, porque quem trouxe a praga foi o Deus dos hebreus. O Deus dos hebreus estava dizendo que aquele Deus não tinha poder algum. A terceira praga, a praga dos piolhos. E os piolhos saíram do pó da terra, e eles consideravam o pó da terra do Egito, sagrado, e a terra do Egito era usada em rituais de cura, veja só. Então Deus pegou aquele pó, e daquele pó saíram piolhos que iam
mordendo e machucando as pessoas. Então não tinha cura nenhuma naquele pó, pelo contrário, o Deus dos hebreus estava mostrando que ele era superior e maior. A Bíblia não fala de quanto tempo demorou cada praga, mas é possível que algumas pragas tivessem demorado alguns meses, e até que toda ela se cumprisse, todo o tempo determinado por Deus se cumprisse e Faraó expulsasse o povo de Deus dali do Egito. A quarta praga, as moscas, que não eram só moscas, mas segundo a palavra em hebraico, eram como se fossem, na verdade, besouros, né? Que eles iam, e esses besouros eram símbolos também divinos no Egito. Como que o ser humano é capaz, não é, de colocar coisas assim tão repugnantes como o seu próprio Deus? A quinta praga, peste nos animais, confrontou, destruiu, né, a visão que eles tinham de dois deuses. O Apis, Deus representado por um boi, e o Rato, deusa mãe que tinha forma de vaca. Porque os animais, o gado todo morreu, todo foi destruído. A sexta praga, as úlceras, que foram na pele, confrontou o deus Imhotep, que é o deus da medicina. Então, os médicos, né, do Egito, eles adoravam esse deus, eles diziam que a cura vinha por causa desse deus. E não teve cura para essas úlceras. Nenhum médico foi capaz de curar. Deus determinou o tempo do fim dela. Foi o tempo que Deus determinou, que Moisés foi lá, clamou, Faraó disse, agora eu vou deixar. Aí Moisés ia lá, pedia a Deus para parar e Deus parava. Mas, como vocês sabem, foram 10 pragas. E nós vamos para a sétima agora. A chuva de pedras, que caiu do céu e destruiu plantações e matou animais. Nut, deusa do céu. Ísis, deusa da vida. Serafes, protetor dos plantios. Nenhum desses deuses foi poderoso o suficiente, porque não são deuses, né, meus irmãos, para proteger a plantação dos egípcios. É muito importante lembrar. E a Bíblia fala em Êxodo que os hebreus, eles moravam em um lugar, em uma área do Egito chamado de Gósen, a terra de Gósen. Era lá que eles viviam, plantavam, criavam seus animais e iam para o Egito trabalhar, mas era para o centro, né, do trabalho. Mas era a terra de Gósen, o lugar onde eles moravam. E onde eles moravam, a praga não chegou não, nenhuma delas, exceto a última praga. Os gafanhotos, depois que a chuva de pedras destruiu plantação e matou os animais, o que sobrou, os gafanhotos comeram. Tudo que tinha sobrado para confrontar as deusas da colheita, nada ficou. Agora imagine você, toda uma plantação destruída. Faraó ficou revoltado. Os próprios egípcios revoltados contra os hebreus. Os egípcios certamente queriam que Faraó mandasse logo embora. E toda vez que terminava uma praga, Faraó dizia que ia mandar. Aí Deus parava. Mas Deus ia lá, endurecia o coração de Faraó de novo, porque havia um tempo determinado. Eram 10 pragas, 10 fala de plenitude, de completude. 10 pragas deveriam se cumprir. A nona praga, as trevas, a escuridão, porque os egípcios adoravam o sol. Isso vem de lá, né, de Babel, de lá do início da Babilônia como um sistema espiritual na terra. E o Deus Sol foi adorado. Os romanos cultuavam o mesmo Deus que, segundo a tradição pagã, nasceu no dia 25 de dezembro. Eu acho que essa data lembra você alguma coisa, né? Então, esse Deus, ele foi confrontado com as trevas, escuridão total. E esse Deus não teve poder algum, porque é um falso Deus, é um Deus que não existe, só na mentalidade, né, das pessoas que foram influenciadas por esse espírito maligno e creram nisso. A praga das trevas confrontou e destruiu esse Deus. E por fim,
a morte dos primogênitos, a última praga. E essa morte confronta Osíris, confronta tudo que o faraó fez, matando os bebês no rio Nilo, lá atrás, quando Moisés nasceu, e o próprio faraó, que era tido como um deus, porque o primogênito dele, o herdeiro do trono, também morreu. E depois dessa praga, ele, revoltado, com certeza, ao extremo e sofrendo com a morte do seu filho, ele liberou o povo para sair do Egito. É muito importante a gente lembrar que foi na saída do Egito que Deus instituiu a primeira festa bíblica, chamada de Páscoa. A palavra festa para os hebreus é sinônimo de solenidade. Ela pode ser uma festa com muita dança, com muita alegria, com muita comida, mas ela também pode ser uma festa de quebrantamento, de arrependimento, como é o Yom Kippur, não é? Ela pode ser uma festa como a Páscoa, que é uma festa familiar, de reflexão, de gratidão. E foi aqui que ele instituiu a primeira festa da Páscoa, e disse que seria mandamento perpétuo. E no capítulo 12 de Êxodo é que conta, foi quando Deus disse que naquela noite que o espírito de morte passasse, os hebreus colocassem o sangue de um cordeiro, e Deus determinou exatamente a quantidade de dias que aquele cordeiro deveria ser separado. O sangue, o cordeiro deveria ser perfeito, não poderia haver nenhum defeito nele. Antes da morte do cordeiro, 7 dias de pães sem fermento, fala do pecado, de tirar o pecado da vida, da casa, e as famílias deveriam se reunir. Se a família fosse grande, elas comeriam um cordeiro inteiro. Se a família fosse pequena, dividiria o cordeiro com outra família menor. E naquela noite eles deveriam estar preparados para sair do Egito. E eles fizeram aquele banquete com cordeiro assado, com ervas amargas, para lembrarem dos anos de sofrimento vivido do Egito, e com pães sem fermento. Símbolos, memoriais, elementos de ensino para o povo. E como Deus faz isso conosco, meus irmãos? A própria palavra de Deus está repleta, a ceia do Senhor é um memorial, para nós lembrarmos do que Jesus fez. E Jesus foi esse cordeiro pascual. Hoje, eles ali já estavam celebrando a redenção da humanidade e não sabiam. A passagem, o passar por cima, Páscoa, é passar por cima, o espírito da morte veio. E será que alguns hebreus desobedeceram a ordem do Senhor? É possível que sim, não creram naquilo que Moisés estava falando, é possível que sim, mas todos os hebreus que obedeceram, eles foram salvos da morte e eles saíram do Egito em vida. E naquela noite, um dia antes, não diz exatamente quantos dias, mas foi antes da noite. Antes da noite foi a preparação, do cordeiro. Depois que à meia-noite veio o espírito de morte, feriu os primogênitos. No outro dia a dor era tão grande do povo que eles entregaram ouro, prata, bronze, riquezas. Deus ordenou que os hebreus fossem na casa dos seus vizinhos e pegassem. Ali era uma recompensa, uma restituição pelos anos de escravidão, e com aqueles tesouros foi construído o tabernáculo. Os tesouros eram da família, mas Deus deu ordem a Moisés para que pedisse voluntariamente ofertas, e o povo devolveu ao Senhor. Com aquele mesmo ouro que eles tomaram dos egípcios, eles construíram o bezerro de ouro. Que tristeza, não é, irmãos? Mas vamos lembrar da parte feliz, a construção do tabernáculo e o grande livramento do Senhor. E aqui no capítulo 12, diz aqui, versículo 30, e Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto, casa dos egípcios. Então chamou a Moisés e Arão de noite, e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, ide, servi ao Senhor como tendes dito.
Eu imagino que Faraó tenha pensado que eles iam lá servir no deserto e iriam voltar, mas Deus propositadamente não disse isso não disse tudo o que faria, até para o seu próprio povo. Deus estava provando a fé, a confiança do seu povo. E o povo saiu, e o povo partiu, exatamente como Deus havia mandado eles partirem. Então a Páscoa foi instituída na saída do Egito. Nós continuamos a celebrar Páscoa, celebramos a nossa libertação do Egito, falando do Egito como mundo, como pecado, como a escravidão do pecado, e o sangue do Cordeiro, Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Ele é o nosso Cordeiro Pascual, ele é a nossa libertação. E hoje, quando nós celebramos Páscoa, nós celebramos a entrega de Jesus por nós para nos salvar da morte eterna, porque essa morte só Jesus pode nos salvar. Amém, queridos? Vou ficar por aqui, mas a gente volta na próxima aula dando continuidade. Nós vamos estudar vários livros da Bíblia, não vamos estudar minuciosamente todos os livros, mas aqui do Pentateuco nós vamos estudar. Já passamos por Gênesis, estamos passando por Êxodo, e depois nós vamos citar de cada parte da Bíblia pelo menos um livro, e vamos estudar assim nas próximas semanas. Deus te abençoe, até a próxima aula.